Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o podcast Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, um espaço de escuta profunda sobre os movimentos da alma, aqueles que atravessam, ainda que sutilmente, em silêncio, mas que afetam as nossas escolhas, as relações que a gente constrói, tanto íntimas quanto profissionais, a relação com nós mesmos também, no aspecto da autoestima, no aspecto econômico. Enfim, virtudes e vulnerabilidades humanas dialoga com todas as áreas da vida, em todos os sentidos. E no episódio anterior a gente falou sobre orgulho e humildade, ficou bem interessante, bem reflexivo, então eu convido você a escutar, fazer as anotações, escolher os seus insights, porque vale muito a pena. E hoje a gente vai entrar em um tema que envolve um território igualmente delicado, que é a inveja e a generosidade. E talvez você já tenha pensado, né, que inveja é algo feio, vergonhoso, inaceitável. Ok, aqui a gente não vai tratá-lo como falha moral. A gente vai olhar como um sinal psíquico, doloroso sim, mas revelador. O meu convite é que você ouça esse episódio sem se acusar, sem tentar ser melhor do que é, para que você possa remover os véus da ilusão e olhar para dentro de si com mais profundidade. Então, observa o teu mundo interior, na medida em que eu vou narrando, passando por alguns pontos importantes acerca do tema. E observa quais sensações você sente no corpo, quais emoções surgem, ou se alguma imagem surge na mente, uma imagem, uma intuição, uma memória. E lembre de você anotar aquilo que emerge dentro, porque isso apoia muito como sinais importantes no teu processo de autoconhecimento. A inveja, ela nasce quando o brilho do outro parece ameaçador. Então, se no orgulho a gente viu que há um brilho emergente do próprio sujeito, aqui a inveja brota quando o brilho do outro parece ameaçador. Quando algo que alguém vive, conquista ou expressa toca em uma região sensível dentro de nós. Ela surge quando a gente perde contato com o nosso próprio valor. Essa que é a verdade. E aí passamos a nos medir pela régua alheia. Como exemplo, né, já que a minha ideia é propor aqui mitos, filmes e contextos simbólicos para articular com a realidade, eu acho interessante colocar aqui o conto da Cinderela. A gente vê essa dinâmica com muita clareza, né? As irmãs que se sentem ofuscadas pela luz natural da Cinderela, elas tentam apagar a Cinderela, não porque Cinderela seja arrogante, mas porque a sua presença vai revelar aquilo que elas mesmas abandonaram em si mesmas. E na leitura simbólica, a inveja não é apenas desejar o que o outro tem, é sofrer por ter perdido o contato com a própria essência. Olha a chave simbólica importante aqui. A leitura simbólica revela um sofrimento por ter perdido o contato com a própria essência. Não é sobre o outro, é sobre você, é sobre nós mesmos. Cinderela, ela não precisa competir, ela apenas é. E isso incomoda profundamente quem vive aprisionado na lógica de comparação. No cotidiano, a inveja ela raramente se apresenta de uma forma explícita. Ela se disfarça. Ela pode aparecer como crítica constante, como ironia, como falsa generosidade, como falas que parecem inofensivas, mas carregam a intenção de machucar ou de menosprezar o outro. Ou como prazer silencioso diante da queda do outro. Veja bem, tudo isso acontece. Ou essa é a tendência, essa é a lógica, né? A lógica interna da inveja é comparativa. Se o outro brilha, eu perco espaço. Se o outro cresce, eu diminuo. Essas são as lógicas. E assim os vínculos se tornam muito frágeis.
marcados por competição, por desconfiança, por ressentimento. E do ponto de vista simbólico, a inveja nos fala da perda do valor. Do ponto de vista clínico, é possível compreender como esse movimento se organiza na psique. Vamos entender isso clinicamente. Acho muito importante transmitir essa perspectiva para vocês. A inveja, ela está frequentemente associada a estados de carência afetiva, de insegurança, dificuldade na relação da autoestima. E em muitos atendimentos é possível observar que a pessoa invejosa ela não suporta reconhecer o valor do outro porque isso a coloca em contato direto com sentimentos antigos de abandono, de desvalia ou de exclusão. E nesses casos, a inveja funciona como um mecanismo defensivo. Ela tenta reduzir o sofrimento interno, desqualificando, controlando ou diminuindo o outro. E quando não elaborada, pode gerar padrões relacionais marcados por manipulação, por alianças frágeis, por distorções cognitivas, por dificuldade genuína de cooperar sobre determinada proposta que estão realizando em alguma área da vida. O trabalho clínico, ele não visa eliminar a inveja, não é sobre isso, mas ajudar o sujeito a tomar consciência, a reconhecer o que ela pode estar indicando. Um talento não assumido, um desejo reprimido ou uma necessidade afetiva não atendida, que precisa ser compreendida com profundidade no setting psicoterapêutico. E na visão psicossomática, quando esse estado comparativo vai se prolongando, o corpo vai respondendo. Quando eu trago aqui sinais, sintomas, não estou dizendo que todos eles estão atribuídos à inveja, obviamente, A gente está olhando aqui para indicativos. Então, não estamos falando aqui de verdades fechadas absolutas, de diagnósticos fechados, certo? Mas vai ser possível observar, na ótica da psicossomática, um aperto no peito, uma ansiedade, taquicardia, queda de energia, problema digestivo. Em alguns casos pode surgir uma manifestação como, por exemplo, queda de cabelo, porque a queda de cabelo está sinalizando uma perda de vitalidade. Simbolicamente está associada à tentativa de apagar o próprio brilho, de negação da própria essência. Aí depois o sujeito vê o outro, vê a outra pessoa que carrega um brilho e ali existe o quê? Uma interferência, uma distorção cognitiva. Ela vê problema ou vê um ai de ti sobre a outra pessoa brilhar, enquanto que na realidade ela não se autoriza. E ela está perdendo vitalidade, perdendo energia. Esse funcionamento interno ele é reforçado em ambientes muito competitivos ou ambientes hostis. Então, ambientes também favorecem, culturas favorecem para que muitas vezes as polaridades, as vulnerabilidades fiquem bem mais evidentes. O corpo vai sentindo quando a alma vive nesse permanente estado de escassez. Uma cena simbólica que me vem na mente, que achei muito interessante poder anotar e passar aqui para vocês, é a jovem Yumar, no filme. No filme A Jovem Yumar, a gente vai ver uma cena bem potente, a força e a coragem feminina que desperta inveja num contexto marcado por desigualdade e por traição. O treinador, ele simplesmente sabota a Trude, colocando substâncias sonífero no chá da Trude para forçar uma interrupção da prova, com a intenção de acabar com a reputação dela. E ainda assim, a protagonista não se desvia do seu propósito, ela segue. Não para provar algo para os outros, mas para honrar o chamado que pulsa dentro dela. Esse é um gesto profundamente generoso consigo mesma e com a própria vida,
É um filme de 2024, ele é baseado em fatos reais, da Gertrude, que foi a primeira mulher a cruzar o Canal da Mancha a nado. Então, como transformar a inveja em generosidade? A generosidade aqui não é doar por culpa, não é se diminuir para agradar. A generosidade é reconhecer o valor do outro sem perder o próprio. A generosidade carrega essa chave simbólica, é o reconhecimento do valor do outro sem perder o próprio. E quando há inveja, presta atenção em ti, no teu mundo interno, nessa essência que muito provavelmente está sendo abafada, negada, rejeitada, antes de mais nada por ti mesma. E há muitas camadas até conseguir acessar a própria essência, que envolve também superação de traumas, de processos difíceis, dolorosos que surgiram no meio do caminho. A generosidade, ela dissolve a lógica da escassez, ela nos retira da comparação e nos devolve a abundância do ser. Quando a gente reconhece o brilho do outro sem ressentimento, algo em nós também vai se iluminando. Porque esse é o ponto. A vida se manifesta e se constrói de dentro para fora. A inveja, ela deixa de ser inimiga e ela se torna um sinal. Isso que te incomoda revela algo que, de algum modo, quer nascer em você. Com a tua singularidade, com as tuas nuances. E eu te convido agora a refletir. Quem desperta inveja em você nesse momento da vida? O que exatamente essa pessoa expressa ou vive? E que parte sua pede reconhecimento, desenvolvimento ou cuidado? E você não precisa responder tudo isso de maneira imediata, mas permita que essas perguntas ecoem, que elas guiem as tuas ações nos próximos dias. Transformar a inveja em generosidade é um ato de maturidade emocional, é reconhecer que a realização do outro não ameaça a sua própria existência. E se esse conteúdo tocou você, eu convido você a reassistir, se fizer sentido, para você internalizar, metabolizar as informações que foram compartilhadas aqui. É um conteúdo que não substitui psicoterapia ou acompanhamento profissional, mas ele amplia a consciência e abre caminhos novos, caminhos mais éticos, humanos, caminhos mais criativos de relacionamento. E essa série de podcasts são inspirados nos cards Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, que você pode baixar o material completo no meu site oficial www.karinegos.com. E lá você também tem acesso a artigos, você também pode agendar a sua psicoterapia comigo. E no próximo episódio nós vamos falar de avareza e caridade, quando acumular empobrece quem nós somos dentro. Até lá, se cuida com presença, um grande abraço e até a próxima.